o mal do século. Mas você sabia que a ansiedade está relacionada com pensamentos do passado? Como assim? Kátia, eu sempre ouvi falar que a ansiedade é pensar o tempo todo no futuro, é ter medo, é ter preocupação com o futuro. Exato. Você tem preocupações com o futuro. A sua mente está presa no futuro. E aí gera ansiedade, não é? Muitas pessoas têm a mente presa no passado. E a nossa mente, ela nos prende o tempo todo. Todos os pensamentos que vocês têm, né, e que eu tenho também, eles vêm e vão o tempo todo na nossa mente, ou eles estão falando alguma coisa do passado, ou eles estão me remetendo ao futuro, falando algo sobre o futuro. Mas quando a gente fala no futuro, a gente também está ligado ao passado. Por quê? Porque eu tenho medo do futuro, né? Eu tenho medo do futuro. O que é a preocupação com o futuro? O que é o me preocupar com o futuro? Eu tenho dúvidas, eu tenho insegurança, eu tenho medo, eu tenho preocupação. Num primeiro momento, esse medo, tá? Ele se apresenta como dúvida, como insegurança. Eu sinto uma insegurança em relação ao futuro, eu tenho dúvidas, eu começo a me questionar, né, a minha capacidade, a questionar a minha confiança no futuro, em mim. Eu começo a gerar pensamentos de: será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? Botando em jogo a minha autoconfiança. Isso é o que a tua mente faz contigo. Então, num primeiro momento, esse medo, ele aparece como dúvida, como insegurança. Só que essa dúvida e essa insegurança, muitas vezes elas vão aumentando, né? Aumentando. E esse medo, ele se transforma realmente em medo e em preocupação. Aí aquela duvidazinha que você tinha, aquela pequena insegurança começa a se tornar constante na mente. Aqueles pensamentos começam a se repetir o tempo todo, gerando preocupação e medo. Aí você começa realmente a ter medo do futuro. Aí o futuro se torna assombroso, preocupante. Você não consegue sair daquele emaranhado de pensamentos te dizendo que não vai dar certo, te dizendo que vão acontecer problemas, te dizendo que você não vai conseguir. Mas por que você tem esses pensamentos? Por causa do passado, das suas memórias do passado, tá? Tudo tem a ver com as nossas memórias do passado. Então, o futuro, a ansiedade do medo do futuro está diretamente relacionado com as memórias do passado. Por que muitas pessoas não têm ansiedade? Por que muitas pessoas não têm medo do futuro? Ou têm medo de alguma coisa do futuro e não de outra? Tem gente que tem medo de envelhecer, mas não tem medo de ficar sem dinheiro. Tem gente que tem medo de ter alguma doença, mas não tem medo de envelhecer. Tem gente que tem medo de não ter dinheiro, de ter escassez, de ter problemas financeiros no futuro, mas não tem medo de ter uma doença, de envelhecer. Ou tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de ficar sozinho. Cada pessoa vai refletir esse medo de acordo com as suas memórias do passado, de acordo com o que viveu, de acordo com o que viu, de acordo com o que sentiu, de acordo com o que experimentou no seu passado. Porque essas memórias estão gravadas todinhas lá no seu inconsciente. Tudo aquilo que você sentiu, se alguma vez você passou dificuldade, a sua família passou dificuldade financeira, se teve problemas de doenças na família e pode não ter vivenciado na sua vida, mas se você viu alguém, se você soube de algum caso, de alguma coisa
que aconteceu com uma pessoa e aquilo mexeu nas suas emoções, isso ficou registrado. E por isso, quando você pensa no futuro, você tem medo. Por quê? Porque aciona uma memória que você carrega do seu passado. E quando essas preocupações, esses medos tomam conta de você, quando isso aumenta de forma desproporcional, de forma que você não consegue mais lidar com essas emoções, o que acontece? Gera ansiedade e pânico. Então esse é um terceiro estágio do medo, a ansiedade e o pânico. Você fica totalmente preso nessas emoções, nesse medo, né? A pessoa que ela tem muita ansiedade, muito pânico, medo do futuro, na verdade o que acontece? Ela sente raiva. Por quê? Porque ela começa a se culpar, ela começa a se criticar, ela começa a se frustrar. Por quê? Porque simplesmente ela percebe que essa ansiedade, que esse medo, que esse pânico é culpa dela. São pensamentos dela. Então ela se critica o tempo todo. Eu não devia fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tinha que ser assim, eu tinha que fazer assado. E ela sente raiva dela por estar agindo dessa forma, por estar se criticando o tempo todo. Porque imagina você ouvindo críticas o tempo todo, que sentimento vai despertar se não é a raiva? E quem está criticando? É você. Você se critica, você se culpa o tempo todo. E isso gera esse sentimento, esse pensamento. Então, todo pensamento de medo, inclusive o medo do futuro, ele está baseado no passado. Ele está baseado nas suas memórias do passado. E enquanto você não olhar para isso, enquanto você não olhar para suas memórias do passado, para aquilo que está te atrapalhando, você não consegue mudar esse sentimento. Por que você tem ansiedade? Por que você tem medo? O que aconteceu na sua vida, no seu passado, nas suas memórias, que te trouxe todo esse medo, toda essa angústia, toda essa preocupação, toda essa ansiedade que gera até pânico? Vai, mergulha fundo nas suas emoções, mergulha fundo nos seus pensamentos. Você acha a raiz? A raiz está no passado. A raiz, mais uma vez, a raiz tá no passado. E aí não adianta. Tem gente que me diz assim: Kátia, não tenho nenhum problema com o meu passado, tá tudo resolvido. Mas eu tenho bastante problema com o futuro, eu tenho ansiedade. Aí eu pergunto: não tem mesmo problema com o passado? Será que não? Ou será que não quer olhar para isso? Então analisa se você sofre de ansiedade, se você tem preocupação, se você tem medo. A raiz do problema está no passado, ok? Beijos para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, já curte aí, encaminha esse vídeo para quem você conhece que está passando por medo, por preocupação, por ansiedade, que esse vídeo vai poder talvez estar ajudando alguém, assim como pode ser que tenha ajudado você. E já se inscreva aí para poder receber novos vídeos, ok? Até mais!